Oi, pessoal. Vamos agora a um assunto muito importante, né, na arquitetura de interiores. Eu digo que a iluminação é tão importante que ela transforma um projeto ruim num projeto bom, num ambiente bom. Ela consegue salvar tanto às vezes a arquitetura, né, num projeto que a gente consiga noturnamente dar um realce em algumas coisas. É um projeto de arquitetura de exteriores, um projeto de edificação, quanto num projeto de interiores. Às vezes um local sem graça, sem muitos detalhes, sem muita criatividade, com um bom projeto de iluminação, iluminando os pontos mais importantes, com a temperatura certa, com a quantidade de lumens, né, de lux certa, aquele projeto termina ficando muito interessante, né? Eu digo muito que a arquitetura de interiores, né, ela termina sendo um pouco teatral. A gente vai no teatro, né, e vê aquela iluminação de foco, né, daquela cadeira, daquele sofá, e termina ficando muito interessante. Então, às vezes, basta ter um fundo escuro e a gente saber iluminar certinho aquele objeto que a gente consegue transformar até um projeto não muito bom num projeto bom. Lembrando também que externamente, obviamente, que durante o dia não tem como iluminar, né? Mas um projeto de arquitetura de interiores, às vezes o interior não é tão iluminado, com luz natural. Então a iluminação de artificial ela termina tendo uma importância bem maior do que a iluminação de fachada, de paisagismo, etc. Bem, então eu tenho aqui como se fossem quatro maneiras de iluminar, tá? Elas são complementares. Eu posso até no mesmo ambiente ter as quatro, tá? Mas a gente vai assim da mais importante, né? Até a menos importante, a de detalhe. Então a primeira iluminação que eu tenho inclusive a que eu uso para cálculo, né, dos ambientes, é a iluminação geral, a chamada também de fundo ou ambiente. Ela é uma iluminação que ela não ressalta nenhuma superfície ou objeto específico. Ela auxilia na percepção do ambiente. Então, é aquela iluminação geral, que eu acendo a luz e aquela luz vai, né, iluminar todas as paredes, o teto, o piso, os móveis, de uma maneira até bastante difusa, causando poucas sombras, pouco pouco drama, vamos dizer assim, né? Aquela iluminação dramática com sombreamento. Então, essa iluminação geral é a iluminação do dia a dia, a iluminação do trabalho, é uma iluminação importante, né, em quase todos os ambientes. Depois a gente vai ver que geralmente os ambientes de trabalho têm que ter uma iluminação geral mais forte, né, mais intensa, e os ambientes de convívio social já não precisam de uma iluminação geral tão forte, tá? Eu teria em segundo lugar aqui, colocar o mouse para a gente entender, a iluminação de efeito, né? Essa de efeito já que é essa que eu estava falando da iluminação teatral, é aquela que ela cria uns efeitos em algum ponto interessante do meu projeto, né? Então eu tenho, por exemplo, um vaso com uma planta, eu jogo um foco, eu tenho uma escultura que eu queira ressaltar, eu dou uma iluminada naquela escultura. Eu tenho um quadro, ou dois quadros, ou três quadros, eu posso iluminar aqueles quadros. Eu tenho até um sofá, né, bonito, assim, vermelho, azul, de uma cor bastante interessante. Jogo a luz em cima do sofá, apesar do que a gente vai ver que essa iluminação de efeito em cima das pessoas ela não é boa, ela é desaconselhável, né? Foi muito utilizada na década passada com o surgimento da iluminação de dicróica, da loja de dicróica, mas a gente viu que ela não é boa, a iluminação que ofusca a visão das pessoas, então ela é boa para pontos específicos, tá? Então ela cria pontos de interesse no ambiente e pode realçar algo que se queira colocar em evidência. O terceiro tipo de iluminação é a iluminação de tarefa. É aquela iluminação que eu vou ligar quando eu estou fazendo alguma coisa. Então eu estou na cozinha, vou fazer a preparação de um prato. Então eu tenho aquela luz de balcão, tá? É muito comum, não usei como primeiro exemplo, mas no nosso caso, como arquiteto, né, a gente ligar a luz da prancheta para desenhar alguma coisa, né, para riscar alguma coisa, para escrever alguma coisa. É, também é aquela iluminação de abajur, né, da leitura. Então eu sento no sofá, sento numa poltrona, eu vou ler, ligo aquela luz para iluminar não o ambiente todo, não o objeto, mas sim aquela minha leitura. Tá? Então ela é uma iluminação que eu não posso
contar com ela como iluminação geral, muito menos de efeito, né? Não vou ligar uma luminária de mesa para iluminar um quadro, tá? Então tem funções diferentes. E por último, né, a gente já está aqui na época natalina, a iluminação decorativa. A iluminação que é um objeto decorativo que emite luz, mas que também não tem função de iluminar o ambiente. Até pode iluminar o ambiente, mas não é uma função principal. Então, cria efeitos decorativos, lâmpadas de Natal, aquelas velas que eu posso colocar num canto, né? Que se utiliza muito em iluminação de eventos, festas, tá? Então, qualquer objeto que eu ligue aqui, às vezes tem aquela casinha, aquela maquete pequena que eu ligo, tem a janelinha que acende, né? É muito utilizado hoje a vela eletrônica, não a vela de LED, não a vela de fogo mesmo, a vela de combustão, mas a vela de iluminação de LED, né? Também aquela iluminação de detalhe. Tá, então, como eu falei, elas podem ter as quatro no mesmo ambiente, né? Depende do que eu vou usar. Obviamente, eu estou lendo um livro, não preciso acender a iluminação geral. Então, estou numa sala, não preciso acender a sala geral, posso ali usar a iluminação de tarefa. O efeito também, então, é muito comum no ambiente, principalmente em ambientes sociais, eu tenho os dois, né? Iluminação de efeito e iluminação geral. Então, dia do jantar, que eu preciso de mais luz para as pessoas verem a comida, eu ligo a geral. Dia de uma festa, que as pessoas já estão bebendo, batendo papo, eu ligo a iluminação de efeito, aquela iluminação mais teatral, mais dramática. Tá? Então a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Tá? Principalmente nas imagens. No final da aula, eu vou passar uma sequência de imagens que a gente vai analisar um pouquinho. Bem, os tipos de lâmpadas. Esse material é o tipo do material que mais uns 3 ou 4 anos ele vai ficar obsoleto, né? Ele já está ficando obsoleto. Por quê? Porque hoje em dia já é praticamente padrão a iluminação de LED. Só que, assim como aconteceu na fotografia, em que a fotografia analógica ela norteou a fotografia digital, né, com todos os parâmetros da arquitetura, da arquitetura da fotografia analógica, eu diria que a iluminação tradicional, tanto de lâmpadas fluorescentes e principalmente da luz incandescente, ela também norteou a construção, né, fez toda uma estrutura, um serviço de base para essa nova iluminação de LED. Então, eu tenho assim poucas iluminações de LED que sejam diferentes do que eu tinha antigamente. É praticamente uma substituição daquelas lâmpadas pela iluminação de LED. A gente vai ver aí uma por uma. Mas a fluorescente eu tenho a fluorescente de LED, a lâmpada bola incandescente eu tenho a lâmpada bola de LED, né? A lâmpada PL, fluorescente PL, eu tenho a fluorescente PL de LED, né? A halógena dicróica, eu tenho a halógena dicróica de LED. A fita, a iluminação que antigamente era muito conseguida, que a gente conseguia com neon, né? Eu tenho a fita de LED, né? Com a possibilidade, inclusive, das trocas de cores, que no neon era um pouquinho mais difícil disso acontecer, tinha que ter cada tubo de uma cor diferente. Mas, enfim, é interessante a gente ver um pouquinho da iluminação tradicional, né? Das lâmpadas é, fluorescentes e incandescentes, porque as de LED estão servindo para substituição. Elas não estão criando um novo parâmetro, assim, uma nova praticamente são um novo material, né? Um novo tipo de iluminação com o mesmo efeito, tá? Então eu teria a primeira que a gente vai ser as lâmpadas incandescentes, tá? Depois as lâmpadas halógenas, que é um tipo de lâmpada incandescente. Em terceiro lugar, as lâmpadas fluorescentes compactas, são aquelas pequenas, não estou dizendo compactas. Em quarto lugar, as lâmpadas fluorescentes tubulares, né, que a gente conhece muito da Universidade Federal, que é só olhar para o teto, são aquelas fluorescentes compridas. E por último, os diodos emissores de luz, conhecidos como LED, né, que são, como eu falei, elas vão terminar substituindo essas de cima, mas com o mesmo parâmetro, tá? Bem, as incandescentes foram os primeiros tipos de lâmpada. É uma lâmpada de baixa eficiência, ela gasta muita energia para produzir calor e pouca luz, quer dizer, então aquela energia de 100 watts que eu gastava, 5 watts era para iluminação, 95 watts era transformada em calor, né? Então vocês, não sei se vocês ainda têm a lâmpada incandescente em casa, ela há um tempo atrás foi proibida no Brasil até a comercialização. Hoje em dia existe algum tipo de incandescente, mas são umas incandescentes halógenas
são chamadas de eco, né, de econômicas. Ela ainda, pelo fato dela aquecer muito, ela ainda é muito utilizada em forno, né, em fogão, forno, geladeira também, então eu utilizo ela, né, tanto que ela aguenta o calor e o frio. É, mas a tendência dela com o tempo é desaparecer, tá? Então elas estão sendo substituídas pelas lâmpadas fluorescentes e pelas de LED. Aqui eu tenho a lâmpada de bulbo, né, arredondado, comum, né, que é aquela lâmpada mais comprida, como também conhecida como lâmpada de vela, tá? Como é que ela funcionava? Uma descarga elétrica passava por esse filamento de tungstênio que aquecia e emitia luz, né? Então, esse fato dele aquecer emitia muita luz. Luz e aquecia bastante. Então, ela praticamente era o mesmo processo do forno elétrico, né? Que eu tenho aquele filamento que passa, que a energia passa, acende, esquenta, né? E termina torrando o alimento. As halógenas, elas também são consideradas lâmpadas incandescentes, por possuem um halógeno, né, um bromo iodo em sua constituição. São chamadas de lâmpadas halógenas. Ah, Atualmente, essas lâmpadas apresentam uma melhoria na sua eficiência energética. Antigamente, elas gastavam muito, né? Hoje, elas procuram ter um pouquinho menos de aquecimento e um pouquinho mais de eficiência luminotécnica, vamos dizer assim. Existem lâmpadas de 20 a 60% mais eficientes que as tradicionais, com tempo de vida útil também superior, que pode atingir as 5.000 horas de utilização. É aquilo que eu falei para as lâmpadas eco, né? Que eu tenho alguns tipos. Geralmente as halógenas, elas eram lâmpadas para iluminação de objetos, né? Para aquela iluminação de teatral, né? Aquela que eu falei aqui, a iluminação de efeito, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, a dicróica, a R70, a R111, a chamada par 20, né, que é 20 milímetros, a par 40, que é 40 milímetros, aqui a de filamento. a- Bem, vamos seguir. As fluorescentes, ela é um gás ionizado que emite radiação ultravioleta que incide sobre uma camada fluorescente na superfície dos tubos de vidro. Por isso que elas são sempre foscas, né? Então teria aquela pintura fluorescente, o gás ionizado, ele acende aquela superfície, aquele vidro fosco branco, né? Esse tipo de lâmpada foi criado por Nikola Tesla, funcionário de Thomas Edison, em 1938. Lembrando que geralmente as lâmpadas fluorescentes, pelo fato elas terem essa lateral branca, elas são luzes brancas, né? 6.000, 6.500 Kelvin. Eu não consigo ter a luz amarelada de 3.000, 3.500 Kelvin com as fluorescentes. Mas, de certo modo, elas casaram bem, porque elas são lâmpadas duráveis, né? Mais duráveis que as incandescentes, com o dobro, triplo da vida útil. E são indicadas para lugares de longa permanência, que você acende e deixa aquela luz acesa. Porque se você ficar acendendo, apagando, acendendo, apagando, com o tempo aquela luz termina se desgastando. Em sala de aula, é muito comum aquela lâmpada que fica piscando, né? Isso é típico da lâmpada fluorescente já mais gasta, né? Que já está na hora de trocar, ela começa a falhar. Aquela, parece um estrobo, né? Um estroboscópio. Então, a lâmpada fluorescente era muito, para ambiente de longa permanência, muito utilizada para ambiente de trabalho, né? Então esse casamento foi até muito, muito bom. É, Era pouco utilizada em ambientes residenciais. A gente colocava mais em áreas de serviço, cozinhas, áreas de serviço, depósitos, garagens. Nos ambientes internos da casa eu não utilizava muito, por quê? Por causa dessa luz branca. A gente vai falar que essa luz branca é uma luz que incomoda um pouco, ela deixa a gente muito, vamos dizer assim, aceso, né? Então ela é uma luz boa para trabalho, não para descanso, não para o dia a dia em casa que eu falo. A LED, o Light Emitting Diode, o diodo emissor de luz, o LED, como o seu nome já diz, é um diodo, ou seja, um semicondutor em estado sólido que converte energia elétrica diretamente em luz. São ecologicamente corretos e possuem alta eficiência luminosa, entre 70 a 130 lumens por watt. Então, se a incandescente eu tinha poucos lumens para muitos watts, essa daqui eu tenho muito lumens para poucos watts. É exatamente o contrário. Gastam muito menos energia. É, a,
Tem coisas, às vezes, que a própria luz de LED ela vai desaparecendo um pouco, né? Antigamente tinha uma preocupação muito grande, apagar luzes quando saía dos ambientes, né? E hoje em dia, com a iluminação de LED, o consumo é, referente à iluminação, quando utilizado LED, é muito pouco, né? O consumo de energia. A gente tem gastos geralmente maiores com resistências, ferro elétrico, chuveiro elétrico, o, o, o ar-condicionado, né? Esses são maiores gastos de energia de uma residência, por exemplo. A iluminação de LED, ela hoje em dia gasta 3, 4, 5%. É praticamente irrisório, de tão pouco de tão bom que é a eficiência luminosa dela. Tá? Como os LEDs precisam de baixa tensão de rede, 10 volts ou 24 volts, eles necessitam de transformadores para converter energia, o que ajuda para aumentar os custos com o produto. Ou seja, uma lâmpada de LED ela é mais cara, né? Mas já barateou bastante. Eu lembro quando elas foram lançadas, as primeiras lâmpadas de LED no Brasil, há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, acho que não chega a 10 anos atrás, custava em torno de R$ 50, R$ 60 uma lâmpada. Hoje a gente compra facilmente em qualquer loja por R$ 4, R$ 5. Por que que elas ainda são um pouco caras? Porque como a nossa voltagem de 110 volts, eu tenho que diminuir para 10 volts, eu preciso de um transformador. Então toda lâmpada dessa ela termina tendo um transformador. É até engraçado porque a vida útil do LED é muito grande, 10 mil horas, 15 mil horas. Só que às vezes a lâmpadas queimam com 1.000 horas, com 2.000 horas de uso. Na verdade, o que queimou não foi a lâmpada em si, e sim o transformador. Tá? Então, tenham em casa, dependendo da luminária que vocês utilizarem, transformadores extras. Tá? Porque a luz, o diodo mesmo de luz, tá bom. O que termina queimando, como eu falei, o transformador. Os LEDs ainda geram pouca luz para iluminar o ambiente todo, mas espera-se que sua luminosidade aumente em 50% em poucos anos. Tá, esse texto é um pouquinho antigo. É, Até pouco tempo atrás, eu digo 4, 5 anos atrás, era impensável iluminação pública com LED. Né? Hoje em dia a gente já vê iluminação pública com LED. O estádio do Remo agora está sendo feito com iluminação de LED, né? O que era muito difícil. Né? Os projetores de sala de aula que a gente tinha até 4, 5 anos atrás, eram de lâmpadas halógenas, né? Eu cheguei a comprar na empolgação, eu fiz uma viagem e comprei um projetor de LED, deve ter sido mais ou menos 2010, 2011, e tentei usar em sala de aula. Naquela época era muito fraca a luz, era em torno de 50 lumens só que ele projetava, enquanto os de halógenas eram em torno de 800, 1000 lumens, 1200, 1600. Só que hoje em dia não. Com com o aperfeiçoamento da tecnologia LED, a gente já encontra projetores de LED tão bons, tão eficientes em matéria de luminosidade quanto os halógenos. Ok? Bem, aqui uma comparação, né? A, os tipos de lâmpada, tá? Uma tabelazinha registrada na internet. Se eu fosse, por exemplo, iluminar uma casa, né? Ele fala que se eu fosse gastar com lâmpada incandescente, eu gasto R$ 60, o fluorescente compacto é R$ 360 e a de LED 2.800. Mas isso está totalmente furado, a LED já baixou bastante, né? A potência média da lâmpada é 60, 16 e 18 watts, então nota que a incandescente ela tem uma potência maior, né, de consumo, é como se fosse aquele carro que consome mais gasolina, tá? A fluorescente, tanto a LED, ela tem um consumo baixo. A vantagem da LED é que a vida útil da LED é muito maior do que a fluorescente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa interessante. Esse é o gasto de energia, consumo de energia 6.480 kWh, da fluorescente 1.728 kWh, enquanto a LED é metade da fluorescente e chega a ser praticamente 12 a 15% da incandescente. Então é muito, muito menor. Eu tenho alguns outros tipos de lâmpada. A lâmpada de descarga de alta pressão, a lâmpada de gás também, né? Xenon, mercúrio. Elas são indicadas para ambientes externos, né? Para iluminação pública, de parques e praças, mas aquilo que eu falei, aos poucos elas vêm sendo substituídas pela iluminação de LED. Aqui a lâmpada de descarga, também uma lâmpada
para iluminação externa, são utilizadas na iluminação interna de grandes lojas, né, grandes áreas, galpões, fábricas, vitrines, iluminação de áreas externas, portas e ruas de iluminação. Eu não vou dar muita atenção para ela, porque são, para arquitetura de interiores, principalmente residencial, comercial, são as lâmpadas de LED. Aqui uma comparação da vida útil, tá? As incandescentes é ridículo. Vou começar aqui da esquerda para, opa, da direita para a esquerda, em vez de ser da esquerda para a direita. Então, incandescente em torno de 1.000 horas, né? É muito comum uma lâmpada queimar, né? Uma lâmpada de incandescente queimar. As halógenas, que são as dicróicas, né? As halógenas fechadinhas, a iluminação de efeito, ela tem uma vida útil o dobro, 2.000 horas. Mas você também pensar que as halógenas terminam ligando ou menos, acendendo menos que as incandescentes. A fluorescente já é uma vida útil bem boa, 6 vezes maior do que as incandescentes, né? Então, essas fluorescentes que a gente tem na universidade, em torno de 6.000, 8.000 horas. Aqui a luz mista, vapor de metálico, eu não vou passar muito, que é a luz para iluminação externa. Aqui vapor de mercúrio e vapor de sódio, são a iluminação também externa, é um custo bastante elevado, mas a gente vê que ela tem uma vida útil muito parecida com a de LED, né? A de LED é absurda, de 20.000 a 32.000 horas. Então, aquilo que eu falei para vocês, ela consome 10 vezes menos que a luz incandescente e dura em torno de 20 vezes mais, né? Uma matemática bem interessante aí. Temperatura das cores. Cada modelo de lâmpada emite uma luz com determinada cor. Essas cores foram desenvolvidas de acordo com as cores emitidas pelo Sol. A gente tem a luz amarela, que também é chamada de luz quente, a temperatura de cor menor ou igual a 3.000 Kelvin. A luz branca, também chamada de luz branca natural, né, aquela luz de sol de meio-dia, ela a temperatura de cor maior que 3.000 ou menor que 6.000 Kelvin. A luz azul-violeta, ou luz fria, temperatura de cor igual ou superior a 6.000 Kelvin. A gente também tem, dentro dessa luz branca, aqui na parte central, também chamada de luz neutra, né, que ela não é nem muito amarelada, nem totalmente branca. É a luz em torno de 4.000 a 4.500 Kelvin. Então, na verdade, eu teria a luz amarela, tá, aquela luz amarelada, 3.000 Kelvin, a luz neutra em torno de 4.500 Kelvin, a luz branca em torno de 6.000 Kelvin e a luz fria, azul-violeta, acima de 6.000 Kelvin, 6.500 até 7.000 Kelvin. Bem, aqui eu tenho mais ou menos uma representação dessa temperatura, tá? Eu teria aqui abaixo o, o, como se fosse o infravermelho, né? E aqui o ultravioleta, acima do 6.000 Kelvin. Então, 2.000 Kelvin ela é meio alaranjada, bem amarelada, tá? 3.000, 3.600 Kelvin ela vai ficando um amarelo claro, uma que a gente chama de neutra. Em torno de 5.000 Kelvin ela fica branca e acima de 6.000 Kelvin ela termina tendo uma cor um pouquinho assim azulada. Lembrando que, apesar daqui estar o espectro inteiro, a gente usa para arquitetura em torno de 3.000 até 6.000 Kelvin. Tá? As de 7.000 Kelvin, que são essas luzes mais azuis, elas são utilizadas geralmente para arquitetura comercial, não muito para arquitetura de interiores, arquitetura de residencial. Tá? Então, eu teria aqui nesse quadro em torno de 3.000, né? O 3.000 aqui e o 6.000 aqui. A gente tem a luz amarela, a luz neutra e a luz branca. Tá? Aqui mais ou menos uma representação das três. Tá? A luz amarelada, ela traz conforto ao ambiente, ideal para dormitórios. A luz neutra, ideais para museus, salões de beleza, por não interferir na coloração dos objetos. E a luz branca, excelente para ambientes como escritórios e salas de aula. Bem, pessoal, fazendo logo falando português muito claro assim para vocês, né, falando bem informalmente, eu recomendo vocês não errarem nisso, tá? Eu tenho alguns conhecidos, engenheiros, pessoas até que trabalham bem nessa área, que gostam muito de luz branca. Gosto de luz branca, mas tem que ser luz branca. Eu vejo como erro capital, sabe? Você pega, às vezes, um ambiente que é para ter uma luz amarelada, uma luz mais relaxante, e você colocar aquela luz branca, termina transformando aquele ambiente num ambiente muito pesado, muito incômodo, que as pessoas não querem ficar muito tempo, não conseguem conversar, não conseguem relaxar.
A luz amarelada, então, pensei o seguinte, a luz amarelada ela é para ambientes que eu falei de relaxamento, ambientes informais, para um bate-papo, para eu assistir uma televisão, para eu ler um livro, para eu estar numa varanda, numa sala, né, num dormitório, tá? A luz neutra, ela é utilizada também, apesar da grande maioria das lâmpadas geralmente encontrar ou a luz amarela ou a luz branca, às vezes eu uso em escritórios, né, de longa permanência, a luz neutra. Por quê? Porque principalmente quando hoje em dia a gente não trabalha muito mais no papel, né? Antigamente o arquiteto trabalhava muito no papel, então a luz branca era boa para o trabalho. Só que hoje a gente tem um trabalho um pouco mais informal, que é o trabalho de ver tela de celular, de ver tela de computador, né? Um trabalho até de troca de ideias, de bate-papo. Então a luz neutra termina sendo um meio termo entre os dois. Tá, e agora falando um pouquinho da luz branca, a luz branca ela é ótima para trabalho, para tarefas. Tá? Então todo ambiente da casa que vocês fizerem, que a gente está fazendo alguma coisa que não seja de lazer, utilize a luz branca. Vamos enumerar. Área de serviço, tá? É lavar roupa, passar roupa, luz branca. Cozinha, cozinhar, lavar louça, preparação de comida, luz branca. Depósitos, né? Procurar alguma coisa que eu tenha no depósito, guardar, luz branca. Guarda-roupa, né? Armários, luz branca também. Por quê? Porque às vezes eu estou procurando aquela roupa que eu quero ver se ela combina melhor com a outra, e a luz branca é que dá aquela reflexão verdadeira. Tá? Então, armários também, armários embutidos também utilizem luz branca. Banheiros, tá? Com uma exceção. Banheiros utilizem a cor branca, tá? Por quê? Maquiagem, tá? Para os homens, fazer a barba, né? Fazer a barba com luz amarelada, eu termino deixando passar algum detalhe, então é muito importante eu ter a luz branca. Vocês veem em filme, né, como aqueles camarins, né, aquela iluminação do espelho, né, em teatros, né, aquela luz é uma luz branca mesmo, para você conseguir fazer aquela maquiagem perfeita, tá? Então a luz branca de banheiros é essencial. Posso utilizar a amarela com exceção? Lavabo. Aquele banheirozinho de festa que eu vou entrar rapidamente, né? Não vou fazer uma maquiagem, no máximo retocar uma maquiagem rápida. Aquele banheiro de lavabo ele pode ter uma luz amarelada, tá? E pode ser até uma luz mais fraca, não precisa ser naquela quantidade de luz muito grande que a gente vai ver a seguir, tá bom? Então, dessa maneira, outro ambiente de luz branca, garagem, tá? Deixa eu ver, depósitos, armários, despensa, cozinha, área de serviço, garagem, escritório da casa. Bem, escritório da casa eu colocaria uma luz neutra ou deixaria a luz branca como iluminação de tarefa. Tá? De repente, a iluminação total do escritório ela pode ser ou amarela ou neutra, mas na minha prancheta, utilizando a luz branca. Fábio, a luz de leitura. A luz de leitura ela pode ser uma luz amarela, que é uma luz que relaxa mais, porque a leitura, eu não estou vendo alguma coisa em muito detalhe, eu só tenho que ler as letras, praticamente. Então, a luz amarela ela tende a ser um pouquinho mais relaxante que a luz branca. Tá? Então, utilizem essa regrinha. Tarefas, luz branca, lazer e descanso, dia a dia, luz amarela. Não mudem isso. Não mudem. Não, não façam diferente disso, porque vocês vão se arrepender. Tá? Vão criar ambientes que não vão ficar bons, vão ficar muito tensos, ou o contrário, vão ficar muito mal iluminados para o que eu estou fazendo. Tá? A luz branca é aquela que emite mesmo a luz verdadeira. Tá? A cor, desculpa, confundi a cor verdadeira. Né? Então, estou preparando uma comida, eu preciso saber se aquele alimento está bom, se tem algum fungo, se ele está com aquela coloração boa. Então, tenho que utilizar a luz branca, tá, pessoal? E lembra daquilo, aqui, ó, mais uma tabela muito interessante, tá? Que vai da luz amarela de 1000 Kelvin até a luz azul violeta de 10.000. Mas lembrando que o nosso espectro aqui vai de 3.000 até a 6.000, tá? Então são esses quatro aqui no centro, tá? Da luz amarelada, a luz, a luz quente, né? Ou o frio, tá? É, toda lâmpada que vocês compram está escrito lá,
3.000, 4.000, 6.000 Kelvin. Toda lâmpada que vocês compram em site, em loja, só procurar atrás que vocês vão ver essa, essa nomenclatura, né? Essa descrição da temperatura da cor. Aqui alguns exemplos na sala que eu falei para vocês. Luz amarela, a gente vê que no final é um pouquinho mais esbranquiçado, mas porque talvez seja só mesmo a fotografia. E a gente vai ver que realmente a sala de jantar ela precisa ser um pouquinho mais iluminada que a sala de estar. Na sala de estar tem uma televisão, não faço nenhuma tarefa muito importante. Já a sala de jantar, eu às vezes estudo, eu estou fazendo uma refeição, preciso olhar comida, então ela precisa ser mais bem iluminada. Tá? Aqui, é, né, o erro da cozinha amarelada, tá? A cozinha ela tem que ser branca, tá? A iluminação branca, estou falando das cores dos materiais, estou falando da luz, tá? Então a cozinha amarelada e a cozinha branca. Poxa, Fábio, fiz uma cozinha amarelada, de repente é uma cozinha de uma casa de campo, até passaria, vamos dizer assim, de final de semana, mas mesmo assim teria que ser branca, tá? Uma sala, nota a sala aqui com uma luz mais branca, como ela fica um pouquinho, não fica tão aconchegante, tá? Quarto, luz amarelado, né, uma luz palha, uma luz mais devagar. O que é que eu teria aqui para mostrar a vocês? A iluminação de tarefa dos abajures, tá? Que é aqui um abajur, inclusive, para chaise longue. A iluminação de efeito, que é dada por essas duas dicróicas nesse quadro. No entanto, eu tenho que tomar muito cuidado com essa iluminação de efeito em cima da cama, porque ela pode ofuscar as pessoas que estão na cama. E a iluminação geral, que é dada pelo plafond, por esse lustre no teto. Tá? Perfeito, nota 10, iluminação de cozinha, iluminação geral, tá? Quadro de tarefa nos balcões. Poxa, Fábio, isso daqui é uma dicróica? Não, não parece uma dicróica, parece uma de LED pequena, né? Então, que está iluminando a cozinha toda de maneira geral, dando, assim, de certa forma, pouco sombreamento o rígido, né? Aquele sombreamento é um sombreamento mais difuso. E tem a luz de tarefa aqui nos balcões, quando eu for fazer algum tipo de comida, for lavar um prato. Lembrando que o ideal sempre é que eu tenha o acionamento delas independente, tá? Se eu tenho uma geral, uma de tarefa e uma de efeito, 3 interruptores. Até 4 de repente, né? Por exemplo, posso dividir as de tarefa ou as de efeito. A iluminação de banheiro. Banheiro é bom ter muita luz, né? Porque eu estou fazendo, como eu falei para vocês, maquiagem, eu estou penteando o cabelo, eu estou fazendo a barba, né? Eu estou vendo, às vezes, é muito comum utilizar o banheiro para algum curativo, alguma coisa, sei lá, que eu tenha, né? Uma emergência médica, então é bom bastante luz no banheiro, tá? É por isso que geralmente os banheiros sem ser lavável, mas os banheiros do dia a dia são banheiros claros, né? A preferência que as pessoas têm por banheiros brancos, banheiros cinzas, para que eles não escondam a sujeira e eles consigam refletir a luz de maneira mais eficiente. Tá? A iluminação de loja, aquilo que eu falei para vocês, às vezes ela ultrapassa um pouquinho os 6.000 Kelvin, vai para 7.000 Kelvin, 8.000 Kelvin, dando até essa coloração um pouquinho azulada. É a iluminação que ela dá um efeito muito bom nos produtos, né? Dá aquela vontade de comprar, de achar que está bonita aquela roupa, né? Então é uma iluminação muito interessante para a loja. Né? Horrível você colocar em uma loja, mas numa loja dessa com iluminação amarelada, não funciona. É a iluminação de 6.000, de 7.000 Kelvin. Tá? A índice de reprodução de cor é a capacidade da fonte luminosa apresenta de reproduzir com fidelidade as cores dos objetos iluminados por ela. O índice pode ser de 0 a 100. Quanto menor o valor, pior será a reprodução das cores, e quanto maior o valor, com mais se aproxima do real, ou seja, como a cor é vista ao estar exposta à luz do sol. Tá? Geralmente, o RQ, ou desculpa, o ICR, né? IRC, de reprodução de cor, ele tem tá diretamente ligado à temperatura, né? A temperatura do Sol é em torno de 5.500 Kelvin. Então, as temperaturas de cor mais próximas desse valor, que tem uma reprodução de cor mais fidedigna, tá bom? Ah, algumas grandezas, né? Eu vou
assim, principalmente na iluminância e no fluxo luminoso, mas algumas grandezas que a gente pode falar: fluxo energético, fluxo luminoso, iluminância, intensidade luminosa, eficiência luminosa e iluminância. Vou no fluxo energético, é a potência. A potência é transportada por todas as formas de radiação presentes no feixe energético, incluindo a luz visível, infravermelha e ultravioleta. Então, é tudo aquilo, toda aquela potência, né, aquela energia elétrica que foi transformada em luz. Tá? O fluxo luminoso é conhecido como radiação total emitida por uma fonte luminosa, dentro dos limites que produzem estímulos visuais. Lembrando que o fluxo energético de potência conta o infravermelho e ultravioleta, que a gente não consegue observar. Já o fluxo luminoso conta exatamente os de 2.000 mil Kelvin até 10.000 Kelvin que a gente consegue perceber. Tá? Então, esse é o fluxo luminoso, a diferença entre o energético e o luminoso. Intensidade luminosa é a intensidade de radiação visível medida em uma determinada geração. Tá? Aqui a gente tem três exemplos, né, do que seria a intensidade luminosa, quer dizer, seria o fluxo aquela faixa de luz. O fluxo luminoso seria aquela potência que eu teria em todos os sentidos, né, de uma maneira mais geral. E a luminância seria aquela minha luz refletida em algum material. Tá? É um pouquinho assim abstrato, mas só para vocês entenderem um pouco esses conceitos. Eficiência luminosa, a gente já falou, quer dizer, é quanto mais lumens por menos watts, mais eficiente a minha luz. Ou seja, eu estou gastando menos e tendo uma resposta muito boa. Fazendo uma analogia, é o carro com uma ótima potência, com baixo consumo. Tá? Então, aquele carro que vai a 0 a 100 em 6 segundos e que eu gaste 20 quilômetros por litro, né? Que o consumo dele seja 20 km por litro. Esse é um carro uma alta eficiência. Então, a luz é igual. Se eu tenho uma luz que me dá uma grande resposta com baixo consumo, eu tenho uma eficiência luminosa muito boa. Tá? Aqui um tipo de lâmpada, a lâmpada fluorescente, tá? Ela tem 84 lumens por watt. Eu tenho, geralmente as lâmpadas que eu compro, lâmpadas comerciais no Brasil, ela vem com algumas informações técnicas, né? Então é como um remédio que está lá sempre a informação, um produto, né, de supermercado, que tem lá calorias, vitaminas, as lâmpadas ela também tem, né? Então eu tenho aqui a, a- as especificações quanto à temperatura de cor, né? 3.000, 5.000, 7.000 Kelvin. Eu tenho a tensão consumo, né? A potência média, fator de potência, fluxo luminoso, o IRC, índice de reprodução de cor. Tá? Então, são vários fatores ou várias características que está descrito na minha caixinha da lâmpada que eu vou adquirir. A iluminância, eu já falei, iluminância e a luminância, a diferença delas duas é que a iluminância é o fluxo luminoso, tá? E a luminância é os raios de luz que não são vistos, tá? Então eu tenho a luminância, quer dizer, eu tenho até uma luz aqui do lado, tá? Então é aquela potência que eu não estou enxergando, aquele raio de luz que eu não estou enxergando. Quando ele chega numa superfície, aqui no caso do meu rosto, ele dá uma iluminância, né? Então é aquela luz refletida em algum objeto, tá? Então aqui uma maneira, aquela famoso desenhar para compreender, né? Então a iluminância, a luz incidente não é visível, então imagine que eu estou numa área externa, no jardim, eu ligo uma lâmpada, poxa, ficou escuro ainda, por quê? Porque aquela luz, ela terminou não refletindo em lugar nenhum, né? Ela foi pelo jardim, foi embora, foi para o céu, foi embora. Quando eu tenho algum anteparo, algum objeto que vai ser iluminado, ela termina sendo refletida e tornando aquele ambiente mais claro. Tá? Então, a luz no vácuo, né, a luz no espaço, ela termina não encontrando nenhum local para rebater. Por isso que a iluminação de jardim, né, a iluminação de paisagismo, ela geralmente tem que ser uma iluminação de efeito. Eu não consigo fazer iluminação geral. Né? A gente vê os postes, né, de iluminação, né, pública, mas eles somente são eficientes quando eles pegam, né, aquele piso
que está inclusive no asfalto, o asfalto escuro, né, ele termina não refletindo tanto, mas aquele cimentado, né, aquela grama um verde que ele termina refletindo de certa forma, tá? Então aí a diferença entre iluminância, ser a luz pura sem nenhum elemento para ser refletido ou iluminado, e a luminância, que é já a reflexão dessa luz. Aqui a gente tem a NBR 5413, que vocês facilmente conseguem na internet. Ela serve, ela tem vários cálculos de iluminação, só que ela termina sendo muito, muito, muito técnica. Eu vou ensinar para vocês uma maneira um pouquinho mais fácil, né, de vocês calcularem para os ambientes, aí de acordo com uma tabela que ela tem, tá? Uma tabela de ambientes que precisam ser mais iluminados e menos iluminados. Tá? Então eu teria aqui lá na tabela 1, a iluminâncias por classe de tarefas visuais. Tá? Então, eu teria a iluminância calculada pela grandeza lux, tá? Em torno de 20, 30, 50 as mais baixas e 1.000, 1.500, 2.000 lux. Aliás, desculpa, 10.000, 15.000, 20.000 lux as maiores, tá? Então, desde aqueles ambientes bem escurinhos, aqui se eu apagasse a luz, estivesse bem, até os ambientes que precisam ser muito, 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 muito bem iluminados, tá? Então, aqui nas atividades, os pouco iluminados, em torno de 20, 30 até 50 lux, são áreas públicas com arredores escuros, tipo ruas, né? Ruelas, vilas. 50, 75, 100 lux, eu teria orientação simples para permanência curta, então aquele corredor que eu estou passando, que eu preciso me orientar para onde eu vou, né? Ela não precisa ser bastante iluminado. Já 100, 150, 200 lux, recintos utilizados para trabalho contínuo, depósitos. Tá? Então, depósito às vezes só para pegar o material, não preciso de nada muito iluminado, porque eu não vou realizar uma tarefa, só mesmo ligo rápido para pegar aquele objeto. 200, 300, 500 lux são tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios. Então, é aquilo que eu estou. Que é aquilo, inclusive, poderia entrar a questão do computador, né? Então, o computador, na verdade, eu até estou no notebook aqui gravando essa aula para vocês, às vezes a gente sente falta de uma iluminação só para o teclado, né? Porque a iluminação da tela está lá, então não precisa do ambiente geral, né? Eu estou aqui numa sala que está com uma iluminações de efeito de canto e também de tarefa aqui ligada na lateral, e estou trabalhando normalmente. O que eu preciso é ver o teclado, ver onde está o mouse, mas o restante a tela está dando, tá? Então são de 200 a 500 lux. Aqui aumentando um pouquinho mais a classe B, eu viria de 500 a 2.000 lux. Já são tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios, tarefas com requisitos especiais de gravação, manual, inspeção, indústria de roupas. E as maiores aqui são a partir de 2.000 lux até 20.000 lux, né, que é a classe C. Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônicas de tamanho pequeno, tarefa visual muito exatas, montagem de microeletrônica, tarefa visual muito especiais, cirurgia médica, né? Então é o topo, estaria ali no topo da cadeia de iluminância que a gente teria, que seria aqueles ambientes cirúrgicos, né? Então aquela pessoa sofrendo uma cirurgia tem que ter aquela iluminação muito, muito forte para que o médico consiga definir exatamente, não deixar passar nada, né? Daquela tarefa, daquele serviço que ele está fazendo. De uma maneira geral, aqui transformando, traduzindo para ambientes internos da casa, eu teria, lembra que eles começam nos 20 e termina mais ou menos no 20.000, tá? Mas eu teria para casa residencial de 50 a 500 lux, tá? Não estou colocando cirurgia médica, estou falando de residencial, não estou falando de hospitalar, tá? Então eu teria sala, luz geral, em torno de 50 a 100 lux, sala, tarefas rápidas, 150. O que seria uma tarefa rápida de sala? Seria eu pegar uma coisa na minha bolsa, né? Fazendo alguma coisa nesse sentido, uma- procurando na sacola, procurando numa mochila. né? Então, uma tarefa meio rápida. Já a parte de ler e estudar,
né? E já estou fazendo uma tarefa, eu já preciso é, 300 lux, tá? Então, aí eu provavelmente vou ter que conseguir com uma iluminação de tarefa, né? Um abajur, porque eu tenho que ler, tenho que fazer aquela costura, estou estudando com os amigos na sala, então preciso de mais luz. Sala de jantar, eu falei para vocês, ele precisa de mais iluminação que a sala de estar, né? Então, porque eu tenho aquela mesa, a mesa, geralmente, principalmente em apartamentos ou casas pequenas, termina que a mesa da sala de jantar é uma mesa multitarefa, não é só para jantar, né? Também serve para estudo, para reuniões. Então, é bom ter uma boa iluminação em cima daquela mesa. Muito cuidado com o ofuscamento, tá? De repente, coloco aquela iluminação de de efeito, né, de croica. Lembra que a de croica é uma lanterna, então acendo aquela lanterna em cima da mesa e aquela mesa de vidro, vai refletir aquilo no meu rosto. Então, tome cuidado um pouquinho com o reflexo das lâmpadas, tá? Já passando para a parte íntima, os dormitórios não precisa de muita luz, né? Então eu estou ali calçando sapato, vestindo uma roupa, assistindo uma televisão. A luz geral é uma luz fraca, 50, 100 lux, tá? A dormitório cabeceira de cama já é um pouco maior, equivale à poltrona da sala de jantar, 150 lux. Cozinha, já é uma área de tarefa, precisa de muita luz, tá? Então, às vezes, cozinha, quanto mais luz você coloca, mais legal ela fica, mais bem iluminada, mais bem iluminada, obviamente, mas mais eficiente ela fica. Então, às vezes, a gente olha uma cozinha, já está boa. Se a gente colocar um pouquinho mais de luz, você nota que ela vai fica até melhor, né? A gente não reclama nunca de muita luz na cozinha. É muito bom. Então, podem trabalhar aqui com limite de 400, 500 lux sem problema. Banheiro, a luz geral do banheiro não precisa ser muito alta, tá? Então, se você colocar em luz geral, muito alta que eu falo, muito potente, eu tenho bastante luminância. Em torno de 100 lux, que equivale à sala, tá? Só que na parte de espelho, que eu vou fazer a barba, que eu vou me maquiar, é o ideal que eu tenha uma iluminação de tarefa forte, tá? Consultando de 300 a 500. O que é muito comum de acontecer é um banheiro pequeno só ter uma fonte de luz. O que é que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer ela bastante forte, tá? Então, se é só aquela luz geral em cima, coloquem bastante quantidade, 300, 400, 500 lux, mais ou menos com uma cozinha ali, tá? Hall circulação, pouco, não preciso, só para não tropeçar em nada, para eu ver onde estão os quartos, eu me guiar. Então, 100, 150 lux, lux eu até colocaria menos, né? 50 lux já estaria bom. Escadaria, tem que ter um pouquinho mais de iluminação, principalmente por causa dos degraus, né? Um degrau, um acidente no degrau pode ser fatal, muito complicado. O escritório, ele tem praticamente equivale à cozinha. Qual a diferença do escritório? É que a iluminação de tarefa ela é mais eficiente, tá? Então eu posso ter iluminação menor na sala de iluminação geral, em torno de 100 a 200 lux, e já de tarefa, o ideal é ter 500 lux. E a garagem também é mais ou menos como um depósito, como um corredor, não precisa de muita luz, né? A não ser que eu utilize a garagem também para outros serviços, tá? Eu, particularmente, tenho bicicleta, gosto de fazer serviços na minha bicicleta, então a minha garagem ela é bastante iluminada. Por quê? Porque a minha garagem não é só o local de estacionamento de carro, serve também como oficina mecânica de bicicleta. Então, aí, como iluminação de tarefa, eu tenho dois plafons de 24 watts, né, de LED, quer dizer, dá uma luminância em torno dos 1000 lumens, aí, bem forte, tá? Então vejam mais ou menos isso no projeto de vocês. Aí. O que é que vocês, qual é aquela atividade que eu vou ter no ambiente iluminada corretamente, tanto em quantidade quanto em temperatura de cor, tá, pessoal? Aí, se eu fosse ver temperatura de cor só, voltando rapidamente: sala amarela, sala de jantar amarela, dormitórios amarela, cozinha branca, banheiro branca, hall circulação pode ser amarela, escadaria pode ser amarela, escritório branca e garagem branca também. Aqui o método de cálculo simplificado, iluminância de ambientes, tá? Então é muito fácil, aí a gente vai ver aquela tabela de lumen necessários, tá? E vai utilizar a lâmpada e ver o que é que tem ali, tá bom? Então é uma tabela que vocês já podem fazer qualquer projeto aí na casa de vocês. Aí a dica que eu dou para vocês é começar a iluminar melhor
a casa de vocês, né? Então dá uma analisada como é que tá a sala, como é que tá a sala de jantar, como é que tá a cozinha e se der, compre umas lâmpadas, compre umas luminárias, né? Tem muita coisa boa na internet, não fazendo propaganda, mas fazendo já o Mercado Livre, um dos grandes locais aí para a gente comprar, né, luminárias, lâmpadas, eu sempre faço muita compra nele, né? Não só para arquitetura, mas para outras coisas, é bastante interessante. Só o tempo de, às vezes, de que demora muito para chegar. Então, essa fórmula simplificada, ela tem LM, que é o fluxo luminoso, daquela, desculpa, o fluxo luminoso da lâmpada que vai ter na tabela, né? A gente vai encontrar no, na embalagem da lâmpada, tá? O tamanho do ambiente, metro quadrado, e lux. Né? O lux a gente tem na tabela da NBR, tá? Naquela tabela que eu passei para vocês. Deixa eu voltar aqui, aqui essa tabela, tá? Então eu tenho a quantidade de lux aqui, ó, do lado direito. Eu vejo o ambiente e coloco a quantidade de lux. Só uma dica, isso é cálculo para ambientes pequenos, tá? Ambientes residenciais, no máximo 15, 14 metros quadrados. Se eu tiver um ambiente muito grande, por exemplo, uma sala, estou fazendo um apartamento maior, um apartamento de 300 metros, 350 metros, às vezes eu tenho aquela sala de 45 metros. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir aquela sala em pequenos ambientes. Tá? Mais ou menos até com esse trabalho do loft que vocês estão fazendo. Vocês estão dividindo em pequenos ambientes. Esse também, naqueles pequenos ambientes, ficam em torno de 9, 10, 11 metros quadrados. Então, aquela sala de 40 metros quadrados, geralmente eu consigo dividir em três ambientes de 16 metros, de 15 metros. Tá? Aí eu faço esse cálculo separado. Isso até é bom, porque é um ambiente maior, eu posso ter diferentes atividades em cada ponto do ambiente, né? Então, uma sala maior, eu posso ter a sala de jantar, a sala de estar, a sala de televisão. A sala de televisão ela requer menos luz até do que a sala de estar, né? Que eu tenho a televisão ali. Se eu coloco muita luz, ela termina ofuscando, não é muito boa. Eu também posso multiplicar esse resultado, que é uma equação de primeiro grau, né? Então, rapidamente eu multiplico. Por 1.0 são ambientes claros, tá? Então, se eu tenho aquele ambiente de parede clara, com muito espelho, eu deixo esse resultado como está. Se aquele ambiente ele tem cor clara, mas ele tem alguns, como eu tenho aqui, umas cortinas mais escuras, né, um sofá mais escuro, ou uma das paredes é escura, eu já multiplico por 1.2, um aumenta 20% essa capacidade, tá? Então, se os ambientes médios, assim, parede marrom, parede vermelha, né, uma parede cinza, cinza mar fechado, eu já vou aumentar para 40%, 1.4. E ambientes escuros, né? Estou utilizando no lavabo, né? Que às vezes eu faço com parede escura, o que é muito comum de eu ter parede escura em quarto, né? Até para noite, ali, para noite, desculpa, para de dia, quando eu quero dormir no final de semana, a parede não refletir muito a luz. Salas de televisão, salas de projeção, de projetor, né? É ideal ter parede escura para que aquela luz, a própria luz do projetor não reflita, né, não traga aquela iluminância, como eu falei para vocês aqui, né? Então, tenha pouca iluminância. Então, esses ambientes de paredes escuras eu multiplico por 60%. Tá, então vamos lá. Aqui, de uma maneira geral, fator 1.0 quando é tudo muito claro, fator 1.2 quando eu já tenho um neutro, fator 1.4 quando ele já é um neutro escuro, e fator 1.6 quando eu utilizo as cores mais fechadas, né? Essas cores, o cinza, o marrom escuro, o preto. Teve uma época que o preto estava muito em moda na arquitetura, aí, há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás. Todo mostra de decoração que eu vi era todo mundo trabalhando com ambientes pretos, né? Então, muito escuro. Então, esses ambientes realmente tinham que ter uma iluminação muito boa, uma quantidade de luz muito boa, né? Então, de maneira muito rápida aqui, tá? Esse cálculo, só voltando a frisar, esse cálculo é para iluminação geral, tá? Aquela iluminação daquele ponto de luz que vai iluminar por um ambiente por inteiro. Lembre-se daquilo, atingindo no máximo 15 a 16 metros quadrados, senão o ambiente fica muito longe, é como se eu te pegasse uma lanterna e iluminasse o objeto, ela estivesse muito longe, ela termina perdendo essa eficiência, tá?
Então eu tenho aqui um plafond que eu vou colocar no dormitório, que é um dormitório um quarto, tá? Quarto branco, totalmente branco. Então tenho, pela BNT eu só preciso de 50 lux. A área do quarto é 20 metros quadrados, é um quarto grande. Tá, se eu pegar a luminância dividido por 20, por 50, aliás, a luminância dividido por 20, 50, eu passo, desculpa, o 20 para o outro lado, multiplicando 50 dá 1000 lumens, tá? Então eu pego uma lâmpada da Toshiba aqui, tá, uma lâmpada de 11 watts, nota aqui que ela tem uma iluminância de 1100 lumens, está aqui, ó, marcado aqui do lado, tá? Então só uma lâmpadazinha, 11 watts, ilumina o quarto com 50 lumens. Um banheiro, pela BNT eu preciso de 200 lux, preciso de muita luz, 4 vezes mais do que o quarto. A área é pequena, 4 metros quadrados, tá? Então eu pego 200 lux, divido por 4, né, dá 200, fazendo a multiplicação inversa, eu preciso de 800 lumens. Como é um ambiente pequeno, apesar de mais luz, eu posso ter menos luz, que é praticamente a mesma luz que o quarto. O quarto pedia 1000 lumens, aqui eu peço 800 lumens. Eu tenho dois pontos de luz, um em cima de cada espelho. Tá? É engraçado aqui que essa iluminação é quase uma iluminação de tarefa e geral, né? Ela está bastante em cima e termina fazendo a geral com a de tarefa para eu fazer a barba, para eu maquiar, aquilo que eu já falei para vocês, tá? Então, são 800 lumens, eu consigo com duas lâmpadas de 6 watts, pequena, né? Uma lâmpada de LED de 6 watts, de 500 lumens, da 1000 lumens. Às vezes eu tenho um invólucro, né, do abajur, né? Então ele tem uma perda significativa de lumens, então eu sempre vou colocar um pouquinho a mais aí, tá? O terceiro exemplo, eu tenho aqui duas lâmpadas para a iluminação da sala de jantar. É interessante esse abajur, que ele dá uma iluminação de tarefa e iluminação geral. Ele dá uma iluminação de tarefa para baixo e uma geral para cima. É um abajur multiuso, né? Então, são duas lâmpadas que eu vou colocar. Pela BNT eu tenho de 50 a 200 lux. Eu vou colocar 150 lux por causa da iluminação de tarefa. A minha área é 16 metros quadrados, eu faço aquela fórmula direta, eu preciso de 2.400 lumens, tá? Então eu alcanço 2.400 lumens com duas lâmpadas de 13 watts, que é 1.600, daria 3.200 lumens até. Só que como o abajur ele é fechado, ele não transmite toda a potência de luz para fora, né? Então eu estou colocando aí um pouquinho a mais. Não tem que eu estou colocando a mais em todos os ambientes, tá? É sempre bom ambiente bem iluminado, eu particularmente gosto. Não estou falando de temperatura de cor, pessoal, isso é só potência. E escritório, né? Escritório, muita luz. Tá, então iluminação geral de fundo ambiente, não ressalta nenhuma superfície ou objeto específico. A gente vê aqui o escritório, né, os escritórios, o ideal é que eu tenha muitas fontes de luz. Para que muitas fontes de luz? Para que eu não faça sombreamento, né? Estou tendo uma reunião, coloco um lápis, uma caneta no papel. Se eu tenho só uma fonte de luz, fica aquela sombra, eu termino me confundindo, as pessoas que estão trabalhando comigo não vão ver direito. Então, uma sala de aula, um escritório, né, eu preciso de muitas fontes de luz. Tá? Então, faço aquela divisão. 2.000 lumens que eu preciso, então eu vou colocar com 6 fontes de luz. Tá? Então, essa é a iluminação geral de escritório. A temperatura nunca amarela, ou a neutra ou a branca. Né? A branca ela é ótima para desenho, mas a neutra ela termina sendo menos cansativa que a branca. Tá? Ela é geralmente obtida por plafões ou luminárias de teto. Aqui, iluminação de efeito. Tá? Então, aquela iluminação teatral, aquela iluminação que transforma o ambiente, aquilo que eu falei para vocês, de repente, um ambiente que nem é tão bem projetado num ambiente bastante interessante. A gente vê aqui uma sala, né? Se eu tenho uma sala e estou utilizando a iluminação de lâmpadas halógenas, né? Aquela iluminação de efeito, a iluminação de foco de luz, de lanterna, né? Como falando um português claro, o ideal é que ilumine alguma coisa. Então, numa sala eu tenho diversos pontos de interesse. Eu tenho aqui os quadros, né? Eu tenho a planta, eu tenho a mesa central. Evitem colocar na cara das pessoas. Então, se eu tenho uma poltrona, nunca jogue na cara da pessoa que está sentada. Se eu tenho um sofá, nunca jogue na cara da pessoa que está sentada no sofá.
A rara exceção é, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho duas poltronas, inclusive de design, né? Eu teria aqui a do Le Corbusier, da Chaise Le Corbusier, e eu tenho uma outra aqui que eu não sei quem foi o design, mas uma poltrona muito interessante. Então, às vezes, a gente joga aquela luz só para realçar aquela cadeira como uma obra de arte. Mas, funcionalmente, não é uma boa alternativa. Tá? Notem o seguinte, a iluminação de efeito, ela traz o sombreamento aqui, ó. Notem como a sombra é bastante rígida, não é aquela sombra difusa que a gente viu no exemplo passado aqui, tá? A iluminação de tarefa de escada, né? Iluminação balizadora ali dos degraus, muito importante. Um acidente de escada pode ser um acidente fatal, tá? Então, criança, idoso, muito complicado. Valorizem mesmo essa iluminação, não entreguem escada tanto com material de acabamento inadequado, lisas, tem que ser bastante abrasiva, tá? E bastante bem iluminada, né? Nem que seja aquela iluminação para a pessoa ver o degrau, tá? A gente vê muito isso às vezes, iluminação comercial, em casas de show, em boates, em restaurantes, que às vezes você passa uma fita de LED, iluminação só naquele degrau. A gente vê em cinema, né? Cinema você vai, acende a luz, no cinema fica aquelas luzinhas nos degraus, tá? A iluminação de tarefa, aqui um exemplo para vocês, dois exemplos, né? Aquela leitura no sofá, é aquele abajur de piso, né? Que é muito, muito bacana, ele não precisa ficar numa mesa, né? Ele fica no chão. E aqui a luminária de tarefa, né? Numa mesa de trabalho. Tá? Ambas podem ser com luz branca, tá? Principalmente a do escritório. A de leitura pode ser com luz amarela. A iluminação decorativa, que não falei para vocês, é o neon, antigo neon, né? Ela termina, obviamente que ela ilumina é, parcialmente o ambiente, tá? Mas ela não pode ser, você não pode utilizar ela para calcular a iluminação do ambiente com ela, né? A iluminação de efeito, a iluminação de decorativa. Aqui a gente vê o neon, né? O neon foi substituído também pelo LED. Hoje em dia existe o LED de neon, né? Desculpa, o neon de LED. Tá? Aqui as velas, existe a vela de LED também, né? Que dá esse mesmo efeito. Tem, inclusive umas que ficam piscando assim, né? Que parece aquela chama da vela que acende, fica mais forte, mais fraca. Eu tenho aqui os tipos de luminária. Tá? Iluminação geral de fundo ambiente, o plafond, pendente, arandela, luminárias fluorescentes de tubo. Iluminação de efeito, geralmente é a lanterna, né? Aquele foco. Spots, fitas e perfis de LED, balizadores, arandelas. Iluminação de tarefa, abajures e spots, né? Então aquela luminária de mesa, né? Luminária de mesa que é essa que eu tenho aqui do lado. Iluminação decorativa, fitas de LED coloridas, velas, balizadores de escada. Aqui os spots, tá? Spots de embutir, spots de sobrepor. Tá? O de embutir eu preciso necessariamente no forro de gesso, forro de lambril, forro de PVC, o que for, mas ele está embutido em alguma coisa. Tá? E o de sobrepor geralmente é mais utilizado quando eu tenho a laje de concreto, né? Que fica mais difícil quebrar aquela laje, obviamente sem necessidade. E eu utilizo essas spots de sobrepor. Geralmente, spots de sobrepor ele tem a vantagem de serem direcionáveis, né? Direcionam para onde eu quiser. Os de embutir também. Alguns são direcionáveis, só que ele tem aquela limitação, obviamente, do ângulo ali do teto. Tá? Iluminação de spot, tomem cuidado com a lanterna, jogar a lanterna na cara das pessoas, tá? Então a iluminação de spot é boa para objetos, no caso dessa sala, iluminar aqui o quadro, o espelho, iluminar esses vasos aqui do lado, nunca a cabeça das pessoas aqui no sofá, tá? Os plafons, né? Plafons existe uma enormidade infinita aí de modelos, tá? Desde modelos mais contemporâneos, aqui até modelos mais clássicos. Os luzes pendentes, ou lustres pendentes, desculpa, eles são cada vez mais raros. Por quê? Porque por causa do nosso pé direito, que está cada dia mais baixo, né? Pela lei do Código de Postura da Prefeitura de Belém, o mínimo seria 2,80. Só que 2,80 de laje a laje, às vezes o proprietário do apartamento ou da casa quer fazer um forro rebaixado com detalhe de gesso. Então é muito comum a gente ter em apartamento 2,30, 2,40 de pé direito. E se eu estou colocando um lustre pendente de 80 centímetros, né, com 2,30 dá 1,50, eu vou bater a cabeça. Então, o lustre pendente ele é muito utilizado ainda em cima da mesa de jantar, já que eu não vou passar andando
pela mesa de jantar, eu posso utilizar o pendente, né? Nas casas antigas, né, se a gente pegar aí a arquitetura do ecletismo, a arquitetura colonial portuguesa, os pés direitos eram maiores, pé direito 360, 380, aí tinha aquele lustre pendente que ficava ainda longe das nossas cabeças. Muito interessante, mas com essa arquitetura contemporânea de pé direito baixo, fica mais complicado. Tá, então aqui outro lustre, um lustre clássico, em cima de uma arquitetura, de uma mesa contemporânea, moderna. Aqui a iluminação de pendente também é utilizada em balcão, em mesa, né? É quase uma iluminação de tarefa. A mesa de jantar é quase uma iluminação de tarefa. Tá? Aqui mais um pendente grande, né? Essa luminária é muito bonita, muito comum. A gente vê muitos objetos de decoração. Aqui a iluminação de efeito em cima, na frente dos espelhos. Tá? As arandelas, elas dão um desenho para uma parede que não tem desenho, né? Isso é muito interessante. Tá? Então você já compra a arandela sabendo com o desenho que ela vai fazer na parede. Essa parede pode ou não ter textura. Aqui a gente vê dois exemplos de paredes lisas. Uma parede mais cinzenta, que ela trabalha com a cor quase um chumbo, né? Até o branco da luz, né? Ou amarela da luz. E aquela a parede branca mesmo, que tem esse desenho bastante interessante. A iluminação balizadora, né, geralmente ela é embutida no solo, embutida na parede, para indicar aquele caminho. É uma iluminação bem de efeito, bem suave. Os abajures, tá? Para iluminação de tarefa, muito interessante. Fitas e perfis de LED, né? Aquela iluminação que era muito comum, a iluminação de sanca embutida. Antigamente se fazia ou com a luz fluorescente, só que ela tinha uma vida útil curta, o tempo todo tinha que subir, trocar, aquilo era uma desgraça. Ou com o neon, que a vida útil do neon também era muito baixa, né, muito complicada. Só que hoje em dia veio a iluminação de fita de LED, que ela termina sendo mais eficiente, troca menos, aí dura muito mais, tá? E olha só, assim, uma nova estética, vamos dizer assim, na arquitetura contemporânea que o LED veio possibilitar, né? Com essas iluminações de perfis mais menores, né? Mais finos, mais delicados. A variação de cor, né? Então, desculpa, comandados eletronicamente, às vezes controle remoto, eu mudo a luz amarela para a luz vermelha, para a luz azul. Isso só o LED foi capaz de trazer para a arquitetura. Olha que ambiente legal, né? Que escada, né? Um negócio bem futurista. A iluminação de LED, de fita de LED embutida na parede, muito interessante. A balizadora no chão, tá? Algumas dicas para a gente finalizar. Todos os ambientes precisam ter iluminação central, que iluminar o ambiente inteiro, para o dia a dia e limpeza. Mas só um plafond central é muito pouco, não atende necessidades específicas. Então, se vocês puderem sempre no projeto colocarem uma ou duas fontes, mais de uma fonte de luz, é muito interessante. Lembrem disso, quer dizer, todo ambiente precisa ser limpado, tá? Mesmo aquela sala de vídeo que eu quero toda escura sempre, o bom é que eu tenha uma iluminação geral que eu possa de vez em quando acender para uma limpeza do ambiente, tá? É, A iluminação em cima do sofá deve ser direcionada para os quadros, né? Então a gente vê aqui, ó, a, a- a- aqui os spots, né? Não na cabeça do pessoal, mas nos quadros, tá? Mais alguma coisa? Não, aqui um plafond, né, para cozinha, a iluminação de tarefa do fogão aqui, que ela já vem embutida na coifa, tá? A iluminação de tarefa também do abajur, tá? Então, um ambiente muito bem iluminado. Aqui a iluminação de spot, né, a gente vê pela sombra bastante crua, né? Então, iluminando sua mesa, quer dizer, não é a cabeça de ninguém, não é ficar o rosto de ninguém. No caso aqui, é um ambiente muito confuso, não só arquitetonicamente, como de iluminação. Tem iluminação de spot, iluminação de tarefa, iluminação geral, iluminação de efeito. Então é uma misturada total. Se é aquilo que eu pedi para vocês anteriormente, para ter um ponto, mais de um ponto, tenta também não exagerar, colocando 7, 8, 9 pontos diferentes, né, num ambiente só, que termina ficando muito pesado, muito carregado. Qualquer objeto pode ficar, estou lendo aqui, qualquer objeto pode ficar bem no escuro, mas o que acontece quando liga a luz? A iluminação pode destacar ou destruir qualquer ideia. A luz é o elemento que proporciona emoção a uma sala.
Você não quer que uma sala seja muito brilhante. Não vou ler. Bem, enfim, é o que eu estava falando para vocês. Tomem cuidado também com muita luz, tá? Não esqueçam que o espelho duplica a luminosidade, né? Quer dizer, isso pode ser bom, pode ser ruim. Quer dizer, se vocês vão utilizar menos luz no ambiente com espelho, só que quando vocês forem calcular, né, lembrem que aquela luz está se multiplicando no ambiente com espelho, tá? Então tome cuidado, também o reflexo, né? Aquilo que eu falei para vocês, a lanterna. Quer dizer, ninguém joga a lanterna no rosto de ninguém. Então, a própria iluminação de spot, ela não pode se iluminar ambientes que tenham um reflexo muito bom. Espelhos e vidros. É, evite reflexo no teto e no piso, luz direta na altura do seu olhar. Encher o seu teto de spots e colocar luminárias que atrapalhem uma atividade, como por exemplo, spot forte em cima da TV ou do travesseiro da cama. A gente vê aqui uma iluminação terrível, que eu coloquei como exemplo, né? Então são vários spots que não estão iluminando nada, né? Estão voltados aqui para essa parede, terminaram dando um desenho horroroso na parede, que a parede já tem um desenho assim, não vou falar esteticamente ou colocar juízo estético, mas umas flores que teoricamente você foi feito com umas flores é para ver as flores. Quer dizer, a iluminação aqui no caso ela só está denegrindo essa parede, né? Tornando pior. Tá? Então esses spots de repente deveriam ter sido voltados para esses ambientes, né? Para esses objetos, os vasos, a mesa central, né? Aqui o quadro está até bem iluminado, mas esse aqui ficou horroroso. O que eu falei para vocês é o reflexo, tá? Então, a iluminação de spot, evitem em ambientes de superfícies muito lisas, espelhos, mármores, granitos polidos, porcelanato polido. Estou com aquele spot no chão, aquilo vai bater no meu rosto e é horrível. Aqui um exemplo, né, do, do, do piso, um piso vinílico aqui, provavelmente brilhante, tá? Então a luz refletindo. Obviamente que esse ambiente vai ser totalmente preenchido com mesas e cadeiras e local de trabalho, vai diminuir bastante essa incidência de luz refletindo nos nossos olhos. Mistura de temperatura de cor, né? Então aqui eu tenho iluminação amarela com luz branca. É, eu poderia até ter, mas é para aquele ambiente multifunção que eu não vou ligar, não vou acionar ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou ligar aquela luz branca para o dia que eu tiver que lavar a sala, mas no dia que eu estou recebendo as pessoas, eu vou utilizar a luz amarela, tá? Então, tomem cuidado com essa mistura de temperatura de cor no mesmo ambiente. Pé direito duplo, né? Que legal, pé direito duplo, que lindo, que bacana, né? Poxa, Fábio, eu vou fazer mais de 3,60, vou fazer 4,50 m, 6 metros de pé direito. Lembrem-se da troca de lâmpadas, tá? Então, quando vocês estiverem projetando a iluminação de pé direito duplo, não fazer esses spots lá em cima. O que é que eu vou fazer aqui para trocar esses spots, né? Quando queimar, vou ter que montar um andaime dentro da sala. Pensem um pouquinho nisso. Não que não possa ser usado, mas pensem. Pensem como é que o proprietário do imóvel vai poder fazer essa troca, essa substituição de lâmpadas. Aquilo que a gente já viu, ambientes mais claros, menos luz artificial, e ambientes escuros, mais luz artificial, óbvio, tá? Adequar a temperatura de cor para cada ambiente, aquilo que a gente já falou, não mudem, não mudem, sigam esses meus conselhos, tá? Tem alguns exemplos gerais aí de iluminação muito boa, de efeito, não estou vendo um plafond geral aqui, mas não é um pecado, tome cuidado aqui, ó, que isso é clássico. Iluminação de spot bem em cima da cabeça das pessoas, isso é péssimo, tá? Péssimo. Nota 0. Nota 10 para essa iluminação simples e eficiente. Um plafond geral e iluminação de tarefa com 2 abajures. Aqui também um ambiente muito bem iluminado, iluminação geral, abajur e um de efeito aqui com essas 2 arandelas na parede. Outro ambiente com muita iluminação, de certa forma ficou um pouco misturado, eu acho que lustre, com spot, com iluminação de efeito. Eu particularmente não gosto. Tentei ser um pouquinho mais puristas nessa iluminação. Aqui iluminação também de efeito, tá? Com iluminação de geral, né? Teoricamente está uma boa iluminação, tá bem trabalhada, apesar que eu tenho geral em 3, né? Eu tenho geral no plafond,
no lustre, eu tenho em geral embutida no teto e eu tenho a de efeito nos spots, tá? Que de certa forma estão até meio padrões aí, muito padrão sem iluminar uma coisa específica, mas que não chegou a comprometer totalmente esse ambiente. A variedade de luminárias que eu tenho, né? Eu gosto muito dessas luminárias de trilho, que ela você direciona para onde você quiser, né? Muito interessante. Aqui a iluminação paisagística, só fazendo um pequeno adendo aí, a gente era para ter terminado, está com 1 hora e 14 de aula, muito longa, mas enfim, tentando terminar rapidamente. A dica número um para iluminação paisagística é você não ver a fonte de luz, tá? Então, eu não tenho iluminação geral para paisagismo. Até teria em parques e praças, mas para residencial não é muito aconselhável ter aquele poste de iluminação. Nossa, meu jardim foi muito grande. O ideal é que eu tenha iluminação de efeito, bastante iluminação de efeito, só que evitem que as pessoas vejam a fonte de luz, ou seja, sempre embutida, sempre escondida. Tá? A gente vê aqui essa piscina, então essa palmeira, iluminação de efeito, a fonte de luz aqui embaixo, que eu não estou vendo, não está me ofuscando, tá? Essas outras palmeiras. Então, abusem da iluminação teatral, da iluminação paisagística, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu troco aqui. Aqui tem a iluminação de efeito com a iluminação de balizamento, também muito legal, muito interessante. Tá? Outro ambiente que não tem poste. Muita iluminação de efeito. Outro ambiente com iluminação de balizamento nos degraus e aqui também nesse pequeno banco. E muita iluminação de efeito. Tá? Então, também naquela iluminação de efeito, ela, ela trabalha como se fosse a iluminação geral do ambiente. Ela acende tudo, aquilo que eu estou vendo. Porque é uma iluminação de paisagismo, raramente eu estou fazendo uma tarefa na área externa. Tá? Então, é aquela iluminação dramática mesmo, aquela iluminação de que a estética é 99% mais do que a funcional, tá, pessoal? A iluminação de LED, né? Isso é muito comum. Logo que surgiu os, os luminotécnicos, chegava o pessoal de iluminação. Olha, já tem agora a iluminação de piscina colorida. Olha, pessoal, eu particularmente não gosto. Eu não gosto de água roxa, de água vermelha, de água lilás, de água amarelada. Eu gosto da água azul mesmo. Então, tendo a iluminação branca com água azul, eu acho mais interessante do que essas outras. Mas isso é gosto pessoal. Deixo para vocês. Aqui mais um exemplo da iluminação de efeito, né? Como ela torna o ambiente bem dramático, bem interessante, tá? No caso aqui, arandelas, a utilização de arandelas nessa parede verde, né? Nesses pequenos ambientes, tá? Então, essa é a dica para a iluminação de paisagismo. Bem, pessoal, finalmente ficando por aqui. E até a próxima aula. Eu converso com vocês depois pelos outros canais, tá? Um abraço.